Aleluia, glória a Deus. Tira a foto aí, pastor. Já começa com a foto aí hoje, vai. Já vamos tirar logo uma selfie. Já vamos tirar foto aí com a galera já assistindo a gente. Isso. Tira aí. Ô, glória. Pronto, paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no podcast Pregai. Hoje feliz demais aqui. Pastor Carlos Cordeiro com a gente. Glória a Deus, pastor Leandro Jerônimo também com a gente. Pastor Leandro, a gente já tem que fazer já um esquema bom aí pra gente, hein? Fazer aquela vigília lá que a gente queria fazer. Vamos Logo combinar, mais. Vamos combinar. Ô, glória, aí vocês já ficam sabendo em primeira mão. Logo mais vigília. E o pastor Carlos com a gente aí. Amém. Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos aí, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para iniciar como de costume, como de praxe, eu queria estar orando pela sua vida, orando pela direção do Espírito Santo de mais um programa em nome de Jesus. E eu creio que quem dá a vitória para a gente é o Senhor. Amém? Pai amado, Deus querido, eu quero te louvar, quero te bendizer, ó Pai. Pedir para que o seu Espírito Santo conduza este programa, conduza as perguntas, conduza as respostas, Pai. Para que o teu povo venha conhecer um pouquinho mais da sua palavra. Que os testemunhos contados aqui, meu Deus amado, venham edificar a fé dos irmãos. Que os irmãos possam acrescentar, meu Deus amado, mais um dia na tua casa. E quando eu digo mais um dia na tua casa, é porque mais vale um dia na tua casa do que 1000 fora dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o seu nome seja glorificado. Através dos testemunhos, através da sua palavra, Pai, mas através também dos milagres que eu creio que o Senhor estará realizando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, em nome de Jesus. Agora sim, né? Depois que ora, a gente começa a conversar, começa os debates. Eu já vou até aqui compartilhar, né? Isso, quero lhe dizer. Aqui. Vai compartilhando aí, pastores. Compartilhar. Os irmãos aí que estiver online com a gente, vai compartilhando, porque o tema hoje é muito propício, né? Além do testemunho que eu quero conhecer um pouquinho mais do pastor Carlos Cordeiro, a gente tem como tema o homem, né? Ou seja, quem é o homem perante o Senhor Jesus, perante o Senhor Deus, perante o Espírito Santo, perante esse mundo que nós vivemos, né? Quem é o homem? Quem é esse homem que Deus criou, né? Mas enquanto a gente vai entrando aqui neste debate, neste assunto, eu vou pedindo para vocês aí compartilhando. Hoje a minha voz está bem rouca, tá? Eu estou falando até tentando falar um pouquinho mais alto, estou me esforçando aqui, pastor. Porque na sexta-feira trabalhando, tomei chuva, aí daqui a pouco secou, aí tomei chuva de novo, que sexta-feira ficou aquela coisa, né? Chovendo e fazendo calor, chovendo e fazendo calor. Então a garganta foi embora. Aí no meio disso tem as ministrações, que a gente sai para pregar. Aí juntar tudo, olha como é que fica o homem. É complicado, né? Judia bastante, né? Judia. Mas vai compartilhando aí, queridos. Compartilha aí, Em nome do Senhor Jesus. Eu já vou dando uma olhada aqui no Instagram e também no Facebook para ver quem está online aí com a gente. Glória a Deus. E por esses dias nós fomos pastorando lá na igreja do pastor Carlos Cordeiro. Foi uma benção, culto maravilhoso. Igreja bonita, né, meu? Igreja bonita, espaçosa. Gostei, pastor. Gostei da igreja. Gostei da palavra, que era uma irmã que estava iniciando a sua caminhada de pregação, de ministração, e foi muito usada por Deus, né? Porque às vezes a gente pensa que Deus vai estar no movimento, não é bom, é gostoso, mas eu amo na palavra. Isso que eu amo. Eu amo na palavra, eu costumo dizer isso. Quem não gosta do movimento, Palavra, né? a gente é pentecostal, né? Não gosta do movimento, né? Mas a palavra é a que... No final do culto eu falei com ela. Eu falei, parabéns, continue assim, na simplicidade, porque Deus não precisa de coisas grandes, porque Ele já é grande. Deus precisa de um coração disposto para poder fazer. E eu vi ali como é que é o nome dela? Desculpa. Caroline. Caroline. Diaconisa Caroline. Muito simples, pastor. Nova convertida, né, pastor? Olha que benção aí, ó. Nova convertida. E disposta, né, a trabalhar. Iniciando, né, desenvolvendo o Ministério, da né, o palavra. chamado. Exatamente. Coisa linda. Eu achei muito bonito. Eu sempre digo assim que tudo que é grande um dia foi pequeno. Isso. Verdade. Então ninguém começa grande. Verdade. Começa Tem pequeno. que começar de baixo. Começar pequeno. Tudo que começou grande foi Frankenstein e deu errado. Frankenstein errado é boa. É. Até Jesus começou, né? Começou né? Pequeno, é como maior exemplo, né? pequeno. E como a gente tem que começar Então assim. tem que ter esse desenvolvimento, né? Então isso aí faz parte do
cotidiano do crescimento, né? Isso. É o dia a dia, né? Dia a dia. Dia a dia. Crescendo na graça e no conhecimento. E eu sempre digo, o crescer na graça e no conhecimento é até o final da carreira do cristão. Vai estar com 50 anos de cristianismo, servindo a Deus. Você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento. Todo dia, né? Nós Não estamos para. crescendo, todo Não dia. para. Todo Igreja- dia estamos aprendendo, né? Todo dia. É verdade. Igreja do Senhor fica ali na Sapopemba, a altura de que número? Isso. Avenida Sapopemba, 12.738. Ministério Altar dos Profetas, meu Isso. irmão. Igreja é uma bênção. Ali Quanto no- tempo ali, pastor? Estamos ali na Sapopemba, estamos há 12 anos. Só na Sapopemba. Só na Sapopemba. Mas o ministério tem quanto tempo? Tem 14 anos. Que bênção. 14 14 anos de ministério. 14 anos. Várias lutas e várias vitórias. Não, Se não tiver luta, não tem, né? tem mais luta, mas tem, né, tem vitória, né? Essa é a vida do crente. Quando eu falo crente, não se assuste, porque os modernos vão dizer assim, até diabo é crente. Mas quando eu digo crente, tipo um crente na raiz da palavra. Exatamente. É o céu. Mas isso aí, quem fala isso daí é porque não quer ter compromisso. Entendeu? Entendeu? Isso aí. É verdade. É. É verdade. Ô, pastor, fala um pouco da sua história pra gente. Como é que começou a caminhada do pastor Carlos Cordeiro? Se apresenta o pessoal. Ô, irmão. Em nome de Jesus. Aí o pessoal conhecer um pouquinho mais do pastor Carlos Cordeiro. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu não nasci no berço evangélico, não. Eu nasci no berço do candomblé, né? Meu Deus. Minha mãe era japonesa e era mãe de santo. Do candomblé. E eu fui levantado Ogã, né? Com 7 anos de idade. E cresci nesse meio, no meio do candomblé, né? Mas Deus tinha um plano, né? Lindo Um isso. plano na minha vida e me resgatou aí. Aleluia. E hoje já estamos aqui, né, já quase 19 anos na presença aí do Senhor, né? Isso que é lindo, né? 19 anos servindo a Deus. Servindo a Deus, nunca desviei. Ô, glória. Lógico que a gente tem vezes, irmãos, que a gente acha até que Deus esqueceu da gente, né? Acontece. Normal. Mas isso aí faz parte do processo, né? Então, graças a Deus aí estamos firme na presença do Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus. Mas isso o senhor disse de às vezes a gente esquecer, que parece, né, que Deus esqueceu da gente. Hoje, com a maturidade espiritual, Isso. a gente compreende que o silêncio de Deus é o trabalhar dele. Trabalhar A gente dele. aprende isso durante a Isso. caminhada. O problema é lá no início, né? Você Quando a sabe- gente vê Deus em silêncio, a gente... Você sabe, pastor, eu costumo dizer para os irmãos, porque eu aprendi que a gente, não é os bens materiais que vem primeiro, é a nossa salvação, Isso. né? Que vem Isso. primeiro. É verdade. Hoje nós vemos muita gente quebrando a cara, né? Porque acha que Deus tem que dar primeiro para depois ele servir, né? E não existe isso, não. Não existe isso. O princípio de tudo é a salvação. Jesus veio para nos salvar. Salvação. Tá indo na contramão, né? Exatamente. Aí eu vejo muitos aí, igual nós estávamos no início aqui falando, né? Aí estamos na escadinha aí, né? E tem muita gente que quer correr, né? A escadinha, né? Aí, às vezes, eu já vi, eu e o pastor Leandro já vimos tanto camarada correndo, Verdade. né? Cansa. Chega, ele até prega mais que a gente, fala melhor que a gente, né? Mas ele não tem paciência. Bastante. A gente estava um dia fazendo um levantamento sobre isso, né, pastor? Bastante Quantos? pessoas aí que passou por nós que nem uma bala. Fum! Lá na frente acabou a força, caiu e nós continuamos na nossa Eu sou testemunho disso daí também, comigo também. Ei, mesma pastor, coisa. você vê quanto na tartaruga vive? Vive, né? Bem devagarinho, na boinha e comendo. Pegou uma fase boa aí, né, pastor? Verdade. Os canela de fogo, os pentecostes, os brasa viva, acabou tudo. Os derramantes da vida, acabou tudo. Só fica quem tá firmado em palavra, né? Quem tá firmado na rocha. Na rocha, né? Firmado na rocha Quem tem e sua alicerçado casa na... alicerçado na rocha. É verdade. Em Jesus Cristo, porque é que nem a gente tá falando no início, o movimento é bom, gostoso? Lógico que é. Né? Quem não gosta, né? A gente gosta e tal.
Mas tem que ter palavra. Palavra. Tem que ter Jesus. O centro é Jesus. O centro de tudo é Jesus. Senão não vai. Então, 19 anos, 14 anos, altar dos profetas. Então tem 5 anos aí, que o senhor veio de algum ministério, que o senhor já... Aí depois o senhor foi levantado para dar... Ou o senhor abriu a igreja, essa igreja de fundação do senhor? Essa igreja, ela é... O cofundador? É assim, eu aceitei Jesus, eu congreguei aqui no Jardim Elba aqui. Pertinho. Uma igreja bem pequenininha. Minha pastora é a Arlete, né? E vemos aí abrir o ministério, na realidade, para lá, né? Uhum. E acabou, quando fui ver, nunca quis ter igreja. Vai não querer alguma coisa com Deus, é sempre assim. Aí, tudo que você fala que você não quer, parece que... Aí, quando eu fui ver, ela já estava na minha mão, né? E estamos lá até hoje, a glória de Deus. Glória né? a Deus. Entendeu? E acontecem uns processos aí, né? E estamos aí, né? É tudo na vontade de Deus, né? Serve para nosso aprendizado, Isso, experiências, né? isso. Eu creio que com 19 anos na presença do Senhor e 14 anos, né, com o ministério que o Senhor vem exercendo, creio que hoje o Senhor está muito mais maduro do que... Com certeza, muito... Então, às vezes, as pessoas que não querem aprender, porque é aprendizado. Aprendizado. E aprendizado, às vezes, dói. Dói. Eu fui pregar lá, né, pastor? E eu falei sobre isso na Igreja do Senhor. E eu falei sobre isso, que às vezes o direcionamento do Espírito Santo vai doer, mas não é que é pro mal. Que eu usei o exemplo de Jesus, né? Quando o Espírito Santo direcionou Jesus ao deserto por um único motivo, para ser tentado. Aí serve de aprendizado para a gente como homem e também para Deus exercer na face dele como Deus. Exatamente. E temos perca, né? Uma maturidade, né? Hoje os irmãos não querem ter perca. Né? Muita coisa ficou para trás. Né? Fica para trás, coisa. faz parte do... Todo o processo, o propósito também, porque quando fica para trás, lógico que Jesus não quer deixar ninguém para trás. Só que existem escolhas que nós fazemos. Né? E dentro das escolhas que nós fazemos, às vezes nós vamos ficar para trás, não é porque Jesus nos deixou para trás. Nós ficamos para trás por conta das escolhas que nós optamos. Simples assim. Então a gente tem muita perca, né? Uhum. Mas, glória a Deus que estamos aprendendo, né? Glória aqui a Deus. já tem uns amigos aqui. Tem, já. eu tô vendo aqui. Já quero fazer até alguns comentários aqui, ó. Evangelista Éder. Vou falar primeiro do Facebook, meus irmãos. Depois eu dou um pulinho no Instagram. Mas em nome do Senhor Jesus, vai compartilhando aí dos seus grupos de WhatsApp, do seu grupo de família, seus contatos de WhatsApp aí, para que venha mais irmãos participar dessa live. Caso você tenha alguma visão dentro da palavra que nós vamos estar aqui entrando nela daqui a pouquinho, conversando sobre ela, debatendo este assunto, né, que é a criação do homem, pode fazer seu apontamento. Se tiver alguma dúvida, traz aí pra gente em nome do Senhor Jesus, que a gente aqui, direcionado, lógico, pelo Espírito Santo de Deus, vamos conversando. Mas vamos aqui, tem o Evangelista Éder, eu creio que é coisa, tem muito conhecido de vocês hoje aqui. O Éder é de lá da nossa igreja. É de lá? Glória a Deus, já está dizendo aqui. Zapim. Esse irmão é uma benção. Tava lá naquele dia, não? Tava. É um daqueles irmãos que a gente estava conversando no final? Ou não? Não, acho que Grandão de óculos. Não, acho que não. Mas os irmãos lá, uma benção, conversando, eu dei risada naquela hora, meu Deus. Não ficou no final não, ele vai Não, embora. ele foi embora. Mas ele é bênção de Deus. Glória a Deus. Os irmãos é benção. Aí tá o Ayrton Ferreira. Esse é o irmão índio. Esse aqui, rapaz, tá me devendo um café faz tempo. Ai! Vou aproveitar essa live aqui. Irmão Ayrton, eu acho café. melhor fazer o café. E como eu sou muito tímido, eu tenho muita vergonha. Eu vou junto, viu? Eu já vou junto também, pastor, nessa daí pra esse café. Irmão indiano, irmão indiano. Ô, glória! Bem-vindo, meu irmão, paz do Senhor Jesus. Pastor Ayrton. Aí ele diz assim, olha ele, esse apartamento na Juta, que eu tô achando que ele tá pensando que é o seu apartamento, seu pastor. apartamento. Porque ele pergunta embaixo, a bênção de Deus. Lembro uma vez que estive no seu apartamento, Leandro, parece muito. Mas não, esse aqui é o meu apartamento, Esse né? aqui
É o apartamento de Jesus. A gente abre aqui a casa aqui Um para homens e pedacinho, mulheres né? de Deus. Um pedacinho aqui da. É, Pra falar de Cristo. para falar do Senhor. Aí tá a nossa irmã Kate Carvalho, que ganhou uma das rifas, ela ganhou a camiseta. Logo mais a camiseta do podcast Pregar tá chegando aí para você, irmã Kate. Ela compartilha tudo, o trabalho ajuda demais a gente aqui na obra. Ajuda demais. Pastor Leandro Jerônimo, dispensa comentários, tá aqui com a gente também. Ó, Leonardo, meu amigo, querido, Deus abençoe sua vida, tá com a gente. A Érica Vieira, que congregou comigo quando a gente era lá do Ministério do Parque Santa Madalena, congregou comigo também, é uma benção. Fábio Rodrigues, que foi que nos ajudou, né, a conquistar o apartamento aqui, é o nosso corretor, que nos ajudou. Fabião, Deus abençoe sua vida, meu irmão. A Stephanie Gomes. É de lá. É de lá? É de lá. Isso, quando eu falar alguém Jovem de lá. que for de lá, pode dar um toque aí pra gente. Tá bom. Seja bem-vinda, Stephanie, a paz do Senhor Jesus, abençoe. querida. Luiz Palma. Também é de lá, Também? Vitor Luiz. Ô, glória a Deus. Gente, vai aí me seguindo aí no Instagram, dá essa força aí pra gente. Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar um pulo aqui no Insta, pra ver quem tá conosco aqui no Insta. Aí tá a Mazá, paz, irmãos, tá dizendo pra gente, a paz, Senhor, amém, querida. Deus abençoe. Eu fui ministrar na igreja dela, lá na igreja da Bispa Maria. Foi bênção na campanha, né, minha irmã? Que eu estive lá. Glória a Deus, o pessoal sempre me recebe muito bem. Pastor Carlos Cordeiro com a gente. Tá aqui online, né, pastor? É isso aí. Pati Silva. Conhecido dos irmãos, não? Pati Silva Design. Tá com a gente aí. A Nata Dia, é isso? Tá com a gente também, glória a Deus. Deixa eu ver o que mais tá aqui. Marcos Gabriel, Tia Araújo, Diego Reis está com a gente. Diego Reis é meu amigo. Glória a Deus. É o Diego Viola. Aleluia. Glória a Deus. Abração, Diego. Quando tem esses apelidos assim, é porque é carinho. É muito bom isso daí. Diego está sempre comigo nas ministrações, ele vai fazer o louvor quando eu vou pregar. Tá O senhor comentou sobre o Diego, disse que é uma bênção, toca demais, é uma bênção de Deus. Diego Eu Reis. lembro que o senhor comentou com a gente no dia que a gente foi A lá. gente tem vários amigos chamados Diego que tocam. Tem né? dois, tem dois. Diego Souza, Diego Reis, Diego Promessa e por aí vai, né? Aleluia, glória a Deus. Pastor Sandro Santos, que é o pai da Rebeca, dizendo glória a Deus. Aleluia. Juscelino com a gente aí. Sol Brito. Essa é da nossa igreja. Glória a Deus. Solange. Tá com a gente aí também, ó. Eu, Viviane Guedes. A Vivi mora aqui na frente. Aqui, E a ó. vizinha. Pertinho. Pertinho, na praça ali. Tá com a gente também o Wesley It Almeida. Esse Wesley, sabe de onde ele está assistindo? Ele está assistindo do Rio de Janeiro. Glória. Ele passou a me seguir porque gostou, né? Conversei com ele, ele gostou do trabalho que a gente faz nas redes sociais. Passou a me seguir, a gente bateu um papo no direct. Glória. E ele faz um trabalho maravilhoso ensinando a palavra do Senhor lá no Rio de Janeiro. Glória a Deus. Hoje mesmo tá vindo um pastor lá Pastor Joab de Oliveira. Vai estar conosco lá em casa, é lá do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro também? Daqui a pouco ele tá lá. Glória a Deus, aleluia. Tá com a gente também, deixa eu ver aqui. Por enquanto é esses aí que estão conosco. essa- Sei que vai vir mais gente aí. Essa aqui tá falando aqui é a irmã é a Patrícia, do designer lá. Patrícia, lá da igreja também. Tem a Kelly Maza, tem a irmã Luana aqui também, uma amiga. Bastante gente Tem- hoje, hein? Meu tem, Deus. Deixa eu ver aqui. Compartilha aí, irmãos. O Em nome de Natan, Jesus. tem o Natan, tem o Gabrielzinho, tem a Débora. Lotado, hein, pastor? É deixa benção, eu ver, a benção. Aninha também, que é da nossa igreja. Olha aí, glória a Deus. A Solange, Marci Palma, a dizendo aqui, Marci, Glória a a Deus. Marci também lá de lá, missionária de lá. ó. Aleluia. A Viviane, glória a Deus. Aí, É ó, bênção pô, tá de Deus, tudo né? entrando aí, ó. Aleluia. Glória a Deus, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Ah lá, que trio abençoado, hein? É o trio. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia, os irmãos são bênçãos, né? Sou ovelha do pastor Carlos Cordeiro, Patrícia Silva, colocou, né, pastor? Foi. É benção, é legal, né, ter esse carinho dos irmãos. E pra ter isso aí, né, pastor Leandro? Precisa ter comunhão, né, meu? Exatamente. Ó, tem outra aqui, a Lilian. Acabou de entrar Acabou de eu entrar. tô aqui também, Estou aqui pastor. também. Gente, me seguem aí. Segue Ó, aí, quando eu pastor, comecei aí. com a live hoje, a gente está iniciando o trabalho, tinha 824 seguidores.
Vamos ver se a gente bate até o final da live. Uns Pelo 1000. menos aí. Pelo menos 1000. 1000 será que chega hoje nessa live? Em nome de Jesus. Então vamos lá, seguir o irmão. pastor Compartilha aí. né? Vamos aí. Ajuda a gente aí. Seguir aí, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tá aqui pelo Facebook. Aqui, ó, tem no Facebook, tá a missionária Zilda também. Zilda Souza acabou de chegar, lá hein? também. É de lá. Glória, também. eu quero conhecer esse povo tudinho lá. A gente vai continuar dando uns glória lá, Isso. fazendo uma visita lá. Eu quero Vamos conhecer lá. esse povo aí tudinho em nome do Senhor Jesus. Eu estava dizendo, para ter essa... Aqui, ó, o Ailton também, o outro aqui, ó. Pastor, eu tô aqui também. Eles vão falando, né? Tô aqui. Tipo assim, ó, marca meu nome aí na sua listinha, hein? Presente, vai tipo dando escola. presente aí, que nós vamos lendo aqui. Aleluia, glória a Deus. É. Eu já estou seguindo o Diego, falou, glória a Deus, meu irmão, obrigado aí pelo carinho. Pastor, para ter esse carinho com os irmãos, eu creio que é recíproco, né? Esse carinho que eles estão mostrando que tem pelo Senhor, você deve ter também por eles, lógico. Lógico. Demanda-se tempo de amizade e comunhão, principalmente eu acho que comunhão, porque às vezes a gente pode se conhecer há pouco tempo e surgir uma comunhão que é coisa de Deus, só Deus faz isso. Né? Só tem que ter o Espírito Santo no meio dessa amizade. Exatamente. Mas tem aquela coisa, como o senhor é pastor de lá, eu creio que tem essa coisa do tempo também, de amizade. Como é que é isso, esse envolvimento com os irmãos? Eu sempre fui dessa maneira, né? Nem antes de ser evangélico, eu já tinha esse jeito de tratar as pessoas, sempre foi da mesma maneira, né? Muito bom isso. Então, quando vim para a igreja, eu não tive dificuldade, né, pastor? Todos que chegam lá, eu gosto de cumprimentar, eu fico na porta, eu sou servo. Eu vi. Você viu lá? Eu vi, chegamos lá, o pastor recebeu. Lá na minha igreja não tem lugar para estrela. A estrela lá é só Jesus. Jesus, ponto. É isso. Entendeu? Então, para se dar comigo é fácil, é só não querer ser estrela. Você troca o pezinho no chão, Pezinho no chão, calma, devagarinho igual a tartaruga. devagarzinho, que nós vamos chegando, né, pastor? Nós vamos chegando lá, né, pastor? Verdade que eu fiquei lá há quase 8 anos, né? Então, assim, não é... O pastor contou um pouquinho da história, eu achei lindo. Não é que... Achei lindo, muito bom. Nós trabalhamos pro reino, no Isso, não defendemos exatamente. instituição. Isso. E estamos lá fazendo a obra. Acho- Então esse carinho, essa dedicação do pastor Carlos é real. Uhum. E eu sou a prova disso. Eu e minha Isso é família muito somos bom. a prova disso. Que o pastor é isso mesmo que a gente está vendo. É um pastor que é pastor. Pastor que tem cheiro de ovelha, né? É isso. Tem muito pastor que tem cheiro de gabinete. É. Não tem cheiro de ovelha. Livro velho, poeirado. Então, tem cheiro de gabinete, mas pastor que é pastor tem cheiro de ovelha, porque Aleluia. está no meio delas, né? E está sabendo tudo que acontece. Então, Tá isso- atento, né? Aos E acontecimentos. isso é muito bom. o que faz o diferencial é esse contato mesmo, né? É ser acessível, né, pastor? Exatamente. A gente é uma que eu moro do lado da igreja, né? Facinho de encontrar. Pai, quando eu me converti, você sabe como eu ia para a igreja, pastor? Né? O pastor sabe. Eu colocava minha Bíblia era na sacolinha para ninguém saber que eu era crente. Era o 007. Zé, isso que eu falo, 007. Né? Vim congregar aqui no Jardim Elba. Aí um dia Jesus falou, peraí. Isso é muito bom. Né, pastor? Aí a igreja do lado de casa. Mesmo quando eu iniciei era na rua da padaria ali, né? Mas é do lado de casa. Aí não teve mais como correr, né? Chamada é chamada. Aí depois ficou do lado mesmo da minha casa, né? Vizinho. E não tem jeito. Eu falo pros irmãos que querem me conhecer, pergunta pros meus vizinhos, né? Né? Quem é o vizinho pastor que sabe, Sérgio? né? Não tem a melhor pessoa para saber de você do que seus vizinhos. Você lembra daquela viúva lá? O profeta Pega falou, ó, vai as pegar vasilhas. os vasos pros vizinhos. Pega as vasilhas nos vizinhos. Se eu não tivesse comido com os vizinhos, não tinha Uma milagre. vasilha, Não vasilha tinha nenhuma. milagre, né? Essa é a melhor pregação nossa, é o testemunho Isso. para onde você Isso. mora. Mas isso que o pastor está dizendo é muito interessante, até dentro dessa passagem bíblica. Porque ela foi pegar as vasilhas com os vizinhos, certo? Só que onde que estava o azeite? O azeite estava com ela, dentro de casa. Dentro de casa. Certo? Então os vizinhos que querem ter um pouco desse azeite, que o azeite ele não acaba. Ele cessou, chegou uma hora que ele cessou. parou. Ele não acabou, ele cessou, ele parou. Você quer ter esse azeite, essa presença, essa comunhão? Vai lá na casa. Vai na casa onde está o azeite, né? Exatamente. Vai lá,
receber um pouquinho da palavra do Senhor, dar uns glória. Eu sempre digo para os meus amigos que estão aí no mundo, pergunto para eles assim, esse ano, quantas vezes você foi na igreja? Somente agradecer, só para agradecer. Que Deus tem cuidado de vocês o tempo todo. Os que não vão, né? Os irmãos falam, preciso fazer uma visita. Eu falei, então bora lá, meu. Vai fazer uma visita. Né? Vai que numa dessa aí se converte, não é verdade? Verdade. Daí passa a conhecer Jesus verdadeiramente. Cada um foi por um motivo. Né? Eu costumo dizer que eu fui por interesse. E o meu Deus era meu dinheiro. Aí, ó. Tinha dinheiro, tava tudo bem. Deus era meu dinheiro. Aí um dia Jesus falou, peraí, vamos ver então o que você é mesmo, né? Ele vai lá e a Bíblia fala onde está o teu coração, está o teu tesouro, né? Meu coração estava no dinheiro. Aí Deus vai lá e tira, né? Fala, como foi agora? Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Ele sabe como trabalhar, Trabalhar, né? sabe. Ele sabe como trabalha no vaso, né? Eu falo para os irmãos, fica tranquilo. Não adianta a gente querer ensinar Jesus, né? Ele sabe. Sabe? Ele sabe. Jairo, o que ele mais amava era a filha. Ele foi lá, Jesus falou, peraí então. Vamos ver se você vai quebrar o protocolo ou não vai. Verdade. Né? É verdade, né, Jota? Abraão. Desculpa, Abraão. Abraão, ele parou de levantar o altar, né? Levantar o Só balançando. Deus vai, peraí então, vamos trazer de volta, né? Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão de volta. Exatamente, né? Verdade. Naquele E a gente- momento ele só queria Abraão. E a gente falando de filhos, né? Deus está nos conduzindo a essa mensagem. A gente falando de filhos, eu imagino a alegria do Senhor, porque isso, nos tempos de hoje, difícil acontecer, né? Que nem o pastor Leandro saiu para abrir uma outra igreja, né? Foi para uma outra igreja. E daí, eu imagino a alegria do Senhor vendo ele como pastor dessa igreja. Opa! Tanto que foi o pastor que foi lá, né? Nessa igreja fazer apóstolos com o Senhor. Olha que coisa linda. Porque nos tempos de hoje, o que é que nós vamos ver? Se o pastor está saindo, ele chega e fala assim pro outro, assim, olha, estou saindo e tal, é assim, isso explica tudo direitinho. Estamos lá porque a gente vai cuidar de uma igreja, assim, assim, assado. Acabou a amizade ali. Acaba a amizade ali. Hoje em dia, acaba a amizade Ainda vai ali. que ele é pertinho da minha, né? Então, Mas porque Virou vai... concorrente? Por isso que eu falo, porque vai entrar naquela coisa de disputa, quando não pra é. você ter uma ideia, tem um amigo meu, ele chama Alan Losch, ele deve estar assistindo aí. Aí ele abriu a igreja dele na frente da minha. Glória a Deus. Escolhe aí, me põe porque no cartaz informação. hoje, na segunda vigília, vai ter a segunda vigília, eu tô lá no cartaz lá. Já as duas vezes já vou, as duas vigílias que ele fez lá, eu vou estar. Que bênção. Por quê? Porque igreja, eu prefiro que abra igreja do que as adegas que tá abrindo. Esses fluxos, né? Então, eu acho assim, hoje a gente vê alguns irmãos que a mente é pequena, né? Ele prefere sair brigado. Isso. Ele prefere sair defamando, né? E isso aqui mostra que não tem nada a ver disso. Justamente. Verdade. E outra, eu vejo vários irmãos falando, Deus mandou eu sair. Deus não manda. Manda você sair para ficar sentado em outra igreja. Para não fazer nada. Deus é esse. Deus quer que a gente trabalhe. Deus quer que a gente faça a obra. Em prol do reino. Em prol do reino. O reino tem que crescer. Exatamente. Aí o camarada, mas ele arruma uma desculpa. Ele procura. A resposta, na verdade, é dele. Está dentro dele. Exatamente. Ele só procura uma maneira de expor. Exatamente. Deus vai querer você num lugar para você dar frutos. Justo. Não vai querer você num lugar para você ficar lá sentado. Eu penso dessa maneira. Né? Se for para mim ficar sentado lá, para mim não é o que Deus quer. Querendo ou não, a gente já começou a falar aqui, ó. Das atitudes da criação do homem, do tema, né? Já começou a conversar sem querer aqui, né? Não sem querer não, com a direção do Espírito Santo. Santo tá nos fundos. Aqui, Tá nos tá vendo? conduzindo a isso, Você vê que verdade. a irmã Maza aqui que está falando, é a Kelly. Ela é a mãe da Carolina, aquela que pregou quarta-feira. Ela estava toda encantada, sentada na frente, não era? Isso. Ela olhava, chega os olhos brilhavam. Oh, Jesus, é muito entendeu? lindo isso. Então, olha aqui, ela está dizendo aqui, ó, muitos aceitaram Jesus lá na nossa congregação e depois vai para outro lugar. Eu vou fazer o quê? A ovelha não é minha. Exatamente. A Masa que o senhor está falando é ela, né? Eu confundi com outra irmã, então. Isso. Tá bom. Entendeu? Não, glória a Deus. Então,
A ovelha é de Jesus, filho. Da igreja do pastor tem uma irmã lá ali, está congregando com a gente. Ele falou, pastor, recomendou, tá indo para ir para tua igreja aí, ó. Porque é A mais igreja perto. estava meio longe e a do pastor era mais próxima. Aí ela falou pra mim que viu o pastor e reconheceu e veio perguntar pra mim. Eu falei, não, antes da sua hora eu vou ligar pra ele e já deixo o caminho andado. Que lindo. Mas você vê, então, Falei pra pastor, recebe uma ovelha minha aí pra congregar pro senhor. Fiz isso por esses Porque o reino dias. não é disputa. não. Não tem essa. Tá Não tem acontecendo como isso aí ser com disputa. gente. Por esses dias, o seu Pereira, lá da Primavera de Caína, Madalena, ele... Eu já vi um tempo, né, conversando com ele, para ele se reconciliar, estava afastado há muito tempo. E conversando com ele, eu poderia falar, trazer aqui para a igreja do pastor André, do senhor e tal, mas a mais próxima dele ali, lógico que a gente vai direcionar para uma igreja de homens de Deus, de mulheres de Deus. Palavra, né? É a palavra, a gente vai direcionar para qualquer igreja. Não, porque a gente sabe que existe igreja séria e existe também a igreja que não é séria. Irmão. Exato. A gente sabe que isso aí existe, infelizmente existe. É. Eu direcionei ele para onde? Para a igreja do pastor Marcos Campos. Liguei para Tiorgem, é assim, assado, dá uma força aí. Aí o Tiorgem passou, buscou ele, assistiu o culto, conciliou com Deus no mesmo dia. Olha aí. Acredita? É o reino. Aí ele foi e me mandou a foto. Tô feliz, irmão. Glória Tá a servindo a Deus. Deus. É uma vida. O objetivo é eu não vou isso. ficar buscando, eu vou trazer pra minha igreja. Não. Claro que se tá mais próximo da gente, fica mais fácil a gente Isso, ajudar, mas- cuidar e tal, tratar ali. Enfim, mas se é mais próximo da igreja do Senhor, e o Senhor como homem de Deus, que conhece, eu vou falar assim, pastor Carlos, cuida aí. Pastor Leandro, cuida aí. Tá indo uma pessoa assim, assado, cuida aí. Então, quando eu citei o início da conversa, os dois, cada um com a sua igreja, e o pastor Leandro saiu de lá para ir para outra igreja, eu acho lindo isso. Não é que as pessoas colocam como divisão. Não é uma divisão, é uma multiplicação. Porque era um, se tornou dois. Dois ministérios. E quando se tornam dois ministérios, cabe mais gente. É a teologia da minhoca. Você corta a minhoca no meio, aí ela vai se tornar duas minhocas. Elas vão trabalhar para suprir o lado que foi perdido. Aleluia. É isso. Eu gostei dessa Não, eu pastor, tinha aprendido com quando ele, o pastor não, tá vendo? Leandro começa, eu até me calo, porque vai vir coisa boa. O pastor Leandro aí é professor meu, rapaz. Ô, Glória. É, Doido, ele que é meu chefe. Hoje, Eu sou chefe, mas ele é o professor. eu sou o chefe, mas quem ensina é ele? Quem ensina é ele. Mas assim, a gente É vai muito um bom aprende isso. com o outro, né? Isso. Um aprendendo com o outro. Isso E aí o é maravilhoso. crescimento do reino é o mais primordial É o que que importa, nós temos né? que É o que importa. prezar. Glória a Deus. Se a gente ficar só pensando em nós mesmos, a gente não sai do Não, lugar. não faz lugar. As Glória a almas não Deus. são nossas, a obra não é nossa. Verdade, pastor. Nós somos os verdadeiros mordomos. Isso. Mordomos. É isso. O mordomo é o que E cuida das coisas. infelizmente aqui no Ocidente no geral, a palavra mordomia ela é distorcida na sua etimologia real. Verdade. Porque a palavra, quando se fala aqui no nosso país, o cara quer viver na mordomia, Acho que vai ficar quer de viver boa. na vida boa. Mas mordomia é você ser um mordomo. Cuidar. Mordomo é você tomar conta daquilo que não é seu. Aham. E o mordomo, para ser valorizado, tem que tomar conta com excelência daquilo que não é dele. Justamente. Então nós tomamos conta daquilo que não é nosso. As ovelhas são de Jesus, a obra de Deus, e nós fazemos com prazer, fazemos assim, com o coração voltado para aquilo. Glória Então a isso é Deus. mordomia. Sim. É você tomar conta daquilo que não é seu. Justamente. E as Cuidar das pessoas às coisas. vezes não entendem. Ah, o pastor vive numa mordomia porque ele vive numa boa. Não. Mordomia é você tomar conta daquilo que não é seu. Nós somos mordomos. Exato. Aleluia, glória a Deus. Cuidamos Aqui, ó. das coisas do nosso Senhor, é isso aí. Aqui também, ó, Regiane Nascimento, lá da Bispa Ivanise. Aí o senhor tá vendo pelo Insta ou pelo Face? Pelo Facebook, ó. No Face? É. Tá, o pastor William Miranda O William tá com a gente, que é da ADSM, né? Assembleia de Deus de São Mateus, tá com a gente aí também. Qual Ele, que é? ele é lá do Parque das Flores, Jardim das Santo André. Flores. Marcos Orzelli, Maria Aparecida, minha sogra, tá com a gente aí. Já aproveitando e dar um feliz dia das mães aí pra ela e pra todas as mamães Glória. que estão online com a gente aqui, em Esse nome é do Senhor isso Jesus. aí. Meu primo Adailton Melo tá com a gente aí, minha tia Dileuza Brito Cardaço tá com a gente, o Igor Augusto, É meu irmão. seu irmão, glória a Deus, Esse aqui é lá de Marília. de Marília, Marília. e Caio Brito, irmãos. Caio Ribeiro. Caio Ribeiro, isso, É. perdão.
Bem-vindo, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, digita aí de onde vocês estão assistindo. Isso. Em nome de Jesus. Qual é a cidade que vocês estão assistindo? O Caio tá de lado também. Caio. Bastante gente. Pastor Rodrigo, vou estar na vigília dele aí. Fala aí o dia aí, Rodrigo. Já faz o comercial. Já manda aí, faz o merchan aí pra gente poder ir pra lá. Manda aí que Dá uns glória. Eu esqueci. Uma mini vigília. Vai ser uma bênção aqui na Sapopemba ali. A igreja dele. Na altura dos 5.000, acho que é. Chamou, a gente vai. A gente Mas deixa o endereço aí, Rodrigão. 5.000 Vila Diva. Deixa o endereço, Rodrigão, pra nós aí. Glória aí, né? Glória vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Glória Tá a Deus. aqui, ó, também com a gente no Insta, aqui, ó. Apareceu pra mim a Patrícia. Patrícia lá da igreja, lá também. Também de lá? Patrícia Amaral. Patrícia Amaral, né? A Josefa e a Jô tá com a gente aí também. E a Gessoneira também, que é a nossa amiga Pablo Carvalho, que é nosso sobrinho aí, tá com a gente também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem-vindo todos. Pastor, vamos dar uma passadinha aqui e usar como texto bíblico Gênesis, só para a gente poder entender aqui um pouquinho, a gente aprender juntos e ajudar os irmãos a compreender um pouquinho mais da palavra do Senhor também. Gênesis 1, 26 ao 30, né? Eu ia usar somente 2 versículos aqui, mas eu achei interessante falar um pouquinho mais até o 30, do 26 ao 30, para poder ficar mais fácil o entendimento para os irmãos, né? Porque em Gênesis a gente vai ver a criação e no 6º dia, somente no 6º dia que Deus vai criar o homem. E é interessante quando ele diz, né, façamos, no plural, né, ele está dizendo, façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, e a gente vai entrar nisso aqui agora. Porque Deus vem criando tudo. E ele vem dizendo que é bom. Só que somente quando ele cria o homem, repara lá no final, a gente vai ler, a palavra do Senhor vai estar escrito assim, e Deus viu que era muito bom. Isso é muito interessante. Então vamos ler aqui em nome do Senhor Jesus. A palavra diz assim, Gênesis, no seu capítulo 1, do versículo 26 em diante, diz assim, a palavra do Senhor. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que se dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto, de árvore que dá semente. Servosãos para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Vamos só no 31 aqui. Esse que eu acho interessante. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia 6º. E viu Deus que era muito bom, é o que me chama muita atenção, sabe? Por que eu estou dizendo isso? Estamos vivendo em uma geração onde pessoas se encontram depressivas, onde pessoas se encontram tristes, onde pessoas se encontram no fundo do poço, quando na verdade, olha o que Deus acha do ser humano. Na criação, né? Na criação. O homem é a coroa da criação de Deus, né? Todas as coisas que Deus criou, o homem é a coroa da criação. Sim, sim. É muito importante isso. Posso pegar a minha pergunta? É tão importante isso, porque se a gente for analisar quem nós somos perante o Senhor, e daí a gente vai entrar aqui nessa conversa, nesse debate, em nome do Senhor Jesus. Aqui. Nesse bate-papo glorioso. Glória a Deus. Eu falo, deixa as minhas anotações aqui, meu irmão. Eu vou lendo a palavra, pastor, e eu vou viajando. Não, porque esse semelhança está dizendo a forma exterior, né? Exterior, forma do homem, da mulher, é o exterior. Mas eu acho legal a imagem, fala semelhança lá no 26, a parte C, do versículo 26. Já no versículo 27, quando ele fala imagem, que é o que a gente entende, o contrário isso, né? A gente entende de forma errada.
Quando está no 27, a parte B, quando fala imagem, está dizendo a doutrina do homem, está falando da doutrina do homem. Ou seja, as ações do homem. Exato. Né? Tá falando ali do comportamento do homem, do comportamento humano. E isso que é interessante. Porque as nossas ações, né, a semelhança do exterior. Mas a imagem, quando as pessoas olharem para nós, ela tem que ver a imagem de Cristo. Exatamente. Quando as pessoas... Pronto, que o Senhor disse. Quando seus vizinhos olharem para o Senhor, que o Senhor deu como exemplo, eles têm que olhar para Cristo, rapaz. Sabe aquela nuvem de testemunha, pastor, que nos cerca? Tem que olhar e dizer assim, ó, pastor Carlos Cordeiro, pastor Leandro Jerônimo, o Everton, ali vai um homem de Deus. É isso que eles têm que ver. Tem que ver isso daí. Yeah. Eles têm que enxergar em nós Cristo. Verdade. Né? Como que hoje eu tô lá, eu moro bem dizer do lado da igreja, muitas pessoas ali me procuram, né? Muitas pessoas ali vão atrás de mim, porque outra hora minha mãe era uma mãe de santo ali. Minha mãe ajudou muita gente. Você quer saber? Minha mãe ajudou mais do que eu. Né? Eu falo, ajudou muita gente. Obra eles têm Para falar, né? para fazer, para falar. Mas pode falar que fez, né? A gente, eu sempre falo lá na igreja lá, às vezes fica mais difícil, não é que é difícil, o cristão ele não entendeu ainda que ele tem que ajudar, né? Servir, o senhor falou. Entendeu? Então ele não entendeu ainda. Então, às vezes as pessoas procuram porque precisam, vem até você porque precisa de um, vem em nós, homem de Deus, mulher de Deus, e... Tira uma palavra, ora por mim. Isso. Então, às vezes, as pessoas vão lá, procuram isso na gente. Deus levantou a gente para auxiliar essas pessoas, para ajudar essas pessoas. Verdade. Outra hora aquela oficina de moto era minha. Hoje eu fico ali, fico evangelizando os meninos. Às vezes eles estão aqui, ó, estão me vendo aqui na live aqui, que eu já vi que entrou aí também. Porque aqui no meu Facebook eu tenho uns amigos da antiga, tenho os evangélicos, tenho os que são do Candomblé, que continua sendo meus amigos, amo eles de coração. Isso, não pode ter distinção. Não. É isso aí. Você pode ir lá na minha igreja, posso ir lá pode ir lá, e ninguém vai usar o microfone para te atacar. É verdade. Da mesma maneira, não é verdade? Ninguém vai usar. Por quê? Porque ele é semelhança nossa. Sim. Um dia eu estava lá. Foi criado por Deus também, né? Se não tivesse tido um encontro com Deus, algum homem ou mulher de Deus Isso. na vida... Desculpa, esqueci o nome. Jaqueline. Jaqueline. Um dia, antes de eu ser cristão, eu fumava e bebia. E um dia que se diz cristão, né? Falou que eu estava fumando a chupetinha do diabo, que eu ia pro inferno. Ah, mas isso aí eu acho que desde antigamente. Como que você evangeliza uma pessoa falando isso para uma pessoa que não é crente? Não tem lógica. Paulo fala sobre isso, sobre a ignorância. Entra nesse ponto. O que você faz quando você fala uma palavra dessa? Para uma pessoa que não é crente. Você cria uma barreira automática, um muro. Você criou um muro ali, meu. Então, eu já enxergava os cristãos de outra maneira. Já não enxergava que Deus era um carrasco, eu já enxergava Deus de outra maneira. Acho que a pessoa é santa demais. Ela se Fala cabelinho branco, barbinha branca, fica ali com o cajado, né? Então se a gente é imagem, como é que eu vou falar uma palavra dessa para uma A pessoa pessoa não consegue enxergar Cristo em você. Ela se coloca na posição de santo. Ela não coloca Cristo como centro de tudo, ela se coloca como centro Justamente. disso. Ela se torna o juiz, Isso. entendeu? E não deixa Cristo ser, mas ela se torna. Ela não falou Verdade. nem bom dia, boa tarde para mim, mas ela passava lá, Chegou vira e mexe, apontando. passava e falava. Mas pensa numa raiva que eu fico, onde posso falar, né? Mas pensa numa raiva que a gente ficava. Eu falava, você crente para ser igual isso aí? Não quero de jeito nenhum. Então, é Mas isso aí, é essas histórias são imagem. lindas, né? É a imagem, você é a imagem de Cristo. O que a gente está fazendo para atrair? Esse evangelista Eder que você falou No início, no né? início, esse camarada é o evangelista mesmo. Ele vai lá nas biqueiras, atrás dos caras. Vai pra cima. Vai pra cima, traz os moradores de Oh, rua lá pra glória. igreja. Ele é doidão, ele vai
busca, aí fala, agora cuidar é com você, pastor, eu só busco. Né? Mas por quê? E recebe com alegria. Recebe com Tem isso alegria. É muito Eu recebo com alegria você, mas se entrar também um morador lá, nós também recebemos. Isso. Né? É igual eu falo para os meus obreiros lá, se ele veio com educação, a gente vai ter. É lógico que tem uns que começam a bagunçar dentro da igreja, culto, né? Aí não dá, né? Mas a gente ensina que tem que ter. Tem que ser Tem diferente. que ser diferente. Ó, o Senhor, na palavra do Senhor fala que todos que veio até ele nenhum ele lançou fora. Mas os crentes lançam. Nossa. Aí fala. Né? Eles mesmos pegam e lançam. Mas o Senhor não fez isso. Nenhum que veio até ele lançou Isso fora. Falando da imagem, estava mexendo aqui na minha Bíblia e eu encontrei um comentário de rodapé aqui bastante interessante para falar Opa, bora lá. sobre Vamos a aprender. imagem, né? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí aqui no comentário de rodapé está falando, nossa imagem refere-se provavelmente a qualidades tais como razão, personalidade, intelecto, além da capacidade de se relacionar, ouvir, ver e falar. Tudo isso é característica de Deus. Glória a Deus. Então, quando fala dessa imagem, então nós temos as mesmas características de Deus. Isso é o interno, é justamente É o isso. pensar, o ouvir. Isso. Isso traz o que? A nossa racionalidade, diferente dos animais que foram criados Irracional. irracionais. Isso, é verdade. É Então, verdade. isso é a imagem e semelhança. Você ouve, você vê os mesmos É atributos, porque a gente vê as as pessoas... características de Deus. Verdade, né? verdade, pastor. É porque a gente vê as pessoas ministrando e daí elas invertem isso. E daí causa confusão no ouvido de quem está ouvindo, na cabeça de quem está ouvindo. Porque quando se fala semelhança, as pessoas estão entendendo que o semelhança é o de dentro, certo? E a imagem é o de fora, quando na verdade é o contrário. A semelhança é a forma, é o de fora, e a imagem é o de dentro. Porque qual é a imagem que eles têm que ver? Quando a gente estava conversando, é essa, pastor. Que o senhor disse agora, as características. E a forma, quem criou ainda foi o homem, né? Quando Sim. o homem tem uma matéria chamada antropomorfismo na teologia que fala as formas humanas de Deus. Então, mesmo assim, foi um homem que criou. Foi o homem que... Quando a Bíblia fala a mão de Deus, Deus tem mão? O pé de Deus, cabeça, os olhos, o ouvido. Na Então matéria, essas né? formas humanas, esta matéria chamada antropomorfismo, ela estuda sobre isso, né? Que Deus tem formas humanas. Mas se não tivesse essa característica de linguística na Bíblia, como nós entender Isso, que a mão de Deus está nos ajudando, ou seja, o auxílio está chegando até a gente. Então, isso que o Everton falou é interessante. Do lado de dentro e do lado de fora. Isso. Do lado de dentro é todas essas características da imagem, né? E a criação do lado de fora, nós precisamos colocar aí para a gente poder entender, né? Que Deus nos fez, ao mesmo tempo nos deu capacidade para nós desenvolver o nosso intelecto para tentar imaginar como Deus é. E como a Bíblia fala que ninguém jamais viu a Deus, mas existe um versículo que diz que sem fé ninguém verá a Deus, mas não é aqui, é na eternidade. Mas nós temos fé e vamos ter. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Está assistindo aqui também o Assim nós Rogério estamos. Leide. Rogério Eide, o apóstolo, Rogério Eide. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eita, a Bíblia aí é forte. Vai- Não, chefe. Vai casar dia 18. Oh, glória. É, Dia 18 18 desse mês. Ah, é? Vai casar. Oh, glória, aleluia. Ó, tá conosco também, ó, pastor James Simeão, lá da Bahia, Feira de Santana. Oh, glória, aleluia. Nossa Bíblia Caixa Sejam- d'Água. Sejam todos bem-vindos É, o aí, em nome de presbítero Jesus. Claudinei tá aí também junto. Todos bem-vindos. em Ó, nome tem de aqui a Jesus. Gabi no Instagram, a Gabi. Essa é a Gabi. Ela passou a aí. me seguir hoje à tarde, a Gabi. Então, a Gabi, rapaz, olha só, batizei ela faz 2 meses, agora ela foi embora pra Minas. Olha aí, mas tá. Mas tá com a gente. Benção, né? Não vai deixar de ser bem filha, né, pastor? isso, Sempre filhinha. Não, tá lá, já fiquei triste, rapaz, mas a gente fica triste, mas fica alegre porque. Continua servindo, né? Você vê que tá há 2 meses lá e continua exatamente. servindo a Deus. Isso que é bom, isso que é interessante. Não sei, eu acho que todo mundo já teve essa pergunta, né? Principalmente no início, né? Da conversão, quando a gente vai evangelizar.
E daí a gente está evangelizando ali com todo fervor, todo amor, né? Se dedicando. Então, e a gente está no começo da nossa caminhada. A gente não tem ainda todo esse conhecimento bíblico. Então, e daí a pessoa vira para você e fala assim: então para que Deus me criou? Né? Para que criou o homem? Para que eu vim para essa terra, né? E eu me lembro que eu ia embora de todo mundo, né? Eu via pessoas explicando, ensinando desse jeito. Aí eu falava assim: Deus te criou para você adorá-lo. E ficava meio vago, mas depois que eu parando para pensar nisso, né? Que eu recebi a mesma resposta quando eu falava isso: Deus te criou para adorá-lo, porque eu ia nessa linha de pensamento. Aí falava assim: então tá, então eu vou ficar só adorando, só adorando, só adorando. Aí quando você vai começando a estudar a Bíblia, você vai entendendo que na verdade não foi para isso, né? Porque para já existem os anjos que o adoram 24 horas. Isso. Né? Todo o tempo não para, né? Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, e eles não param, né? Aí eu comecei a estudar isso aí muito tempo atrás, eu lembrando disso esses dias, né? E aí eu vou lá estudando. Na verdade, tem pessoas que pensam o contrário disso, pessoas de igreja de muitos anos. Mas na verdade, Deus nos cria para que a gente venha contemplar a sua glória. A gente poder ser conhecedor da sua glória. Porque se a gente for reparar, Deus vem criando tudo, como o pastor Leandro Jerônimo disse, que não tem consciência, que não tem ciência, né? Agora, quando ele cria o ser humano, não, ele cria um ser consciente. E ele cria para dominar. Isso, ele cria para dominar, é verdade. Ele coloca o ser humano acima de tudo. Porque nós temos capacidade. Temos muita capacidade. E às vezes a gente coloca, né, pouca... empecilhos, né? Empecilhos. Eu não consigo, eu não posso. Eu não Na verdade, posso. pela força humana, a gente realmente não pode. Porém, quando a gente coloca Cristo no centro de tudo, quando a gente faz o Espírito Santo, eu vou. Só que eu só vou se o Senhor for comigo. Deus, eu só vou se o Senhor for comigo. Aí a gente pode. Isso. Por isso que ele fala: sem mim nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Exatamente. Nada podeis fazer. Isso Porque ele é a muito força, ele é a interessante. sabedoria, ele é a capacidade, ele é a coragem, Verdade. ele é tudo isso. Então olha que lindo você que está aí nos assistindo. Lógico que você vai adorar porque você é um adorador por excelência, né? Você ama adorar o Senhor. Só que olha que interessante do que nós estamos falando aqui agora. Deus te criou para que você possa contemplar a glória do Senhor. E quando eu digo glória, eu estou dizendo no aspecto geral do mundo, das árvores, dos peixes, das aves, mas também estou falando dos milagres, do poder de Deus. Exatamente. Você foi criado, a sua existência importa para que você possa ver a glória de Deus, não só na sua vida, mas em toda a totalidade do mundo, do planeta e das outras vidas também, em nome do Senhor Jesus. Se você estiver firme com Jesus, você vai ver o que você está vendo e muito mais ainda, em nome do Senhor Jesus. Lá em Isaías 43, 7, em nome de Jesus, a gente vai entender um pouquinho sobre isso daí, né? Olha que legal. Aí diz assim, ó, Isaías 43, no versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei. Sim, eu os fiz. Isso aí é uma afirmação. Deus, ele vem afirmando isso daí. E aí as pessoas estão querendo pular do viaduto, querendo se enforcar, meu irmão. Então, mas aí, né, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, é lógico que antigamente também tinha depressão. Tinha, antiga, isso é antiga. Já é antiga, né? Mas agora ela tá Parece que está mais pegando sensível, força, né? tá pegando força. Tá pegando força, porque uma que é falta, né? Às vezes a gente fala só quem tem depressão que se pode falar, né? Às vezes, ou se você for falar para quem não... Se a gente espiritualizar a depressão, como algumas pessoas sem conhecimento de causa vão falar que é demônio. E demônio, vai falar que não tem dedo, vai falar que... E é Vai vir um monte de teoria. É uma Um monte de patologia teoria. clínica. É uma patologia clínica a depressão. Sim. Então ela tem que ser tratada da maneira correta. Exatamente. Principalmente se você tem condições de fazer um acompanhamento psicológico, um psicólogo cristão,
para poder suprir aquela lacuna. É uma lacuna que a gente tem dentro da gente, Isso. que só é preenchida por Jesus. E quando verdade. falta-se Jesus, essa lacuna se torna cada vez mais maior. ampla dentro de Isso. nós. E um profissional da área que conhece a psicologia, tem todos os preceitos para trabalhar com a mente humana, mas tem uma inclinação cristã, é muito mais coerente para poder tratar a situação de uma isso. maneira mais correta. É verdade. É verdade, mas entrando por Pra esse... gente não entrar nesse negócio de demônio. não. Não, Entrando por esse lado, mas só para a gente poder traçar aqui uma linha, para que os irmãos possam entender também, até porque, que nem eu falo, né? Tem os irmãos que servem a Deus, né? Tem os irmãos que nem tem alguns aqui que eu já estou vendo, que são bons de Bíblia também, né? Tem os irmãos que são bênçãos aqui, tem os irmãos também, pastor. Eu tenho até medo, nem pergunto. Tem uns irmãos aqui que assistem a gente também, que não são convertidos, Ainda que bem que querem o George conhecer, não que tá querem na área, né? entender. Porque eu não A vi George que é ele não tá- bênção, hein? Mas George é ele não tá bênção. na área hoje, ainda bem que ele pegou descanso. A George é bênção. Mas aí eu vou lembrar também daquela questão que o senhor até citou sobre o tabagismo, né? O tabaco, o vício, né? Que a gente estava falando de vício naquela ministração que a gente foi fazendo com o pastor André. O senhor citou sobre isso também. Isso aí é muito interessante. Esse negócio de espiritualizar tudo. O tabaco, eu não conheço nenhum demônio chamado tabaco. Não. Eu não conheço. Né? Então, às vezes, a pessoa coloca o vício, tudo do vício é espiritual. Que nem o senhor falou, espiritualiza tudo. O geral das igrejas é espiritualizar tudo. Quando na verdade tem coisa. Demonizar, né? Tem coisa que é caráter. Entende? É isso, esse é o ponto. Então, nem tudo é espiritual, gente. Por exemplo, o vício. Gente, tem coisas que Deus não vai fazer porque depende de você. O que for depender de você é com você. O que é impossível para você, aí entra a mão de Deus, como o senhor falou. A ação de Deus. Que é onde a gente vai ver a glória de Deus. Se você não tirar a pedra, não tem milagre. É isso. Mas Jesus não podia dar estalar os dedos e a pedra sumir? Podia, mas ele sabe que a pedra cabe a você tirar. Isso. Então tem muita gente que está vivendo aí uma vida morta porque tem uma pedra na frente e ele que tem que tirar a pedra para Jesus ressuscitar aquele que está morto da vida. Aleluia, glória a Deus. Ó, Tirem a pedra. Tem uns que tem problema de vício. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Eu fumei muitos anos, fumava 2 maços, minha esposa mais 2 maços por dia. Eita, meu Deus. Eu bebia de segunda a segunda. Primeira coisa que eu Vício é aceitei vício, Jesus né? é a bebida. Larguei. O cigarro foi mais difícil, mas não foi impossível. Consegui Aleluia. largar também com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue largar também. Isso. Eu vou falar pra você, até hoje, tem dia que passa alguém fumando e dá nojo, mas tem dia que passa alguém e dá vontade. É o que eu falo. É o que eu Mas o falo. que a gente tem que fazer? Tem que resistir. É lutar. É a luta, lutar. é a luta diária que o crente tem. Eu falo para os irmãos, o crente ele tem uma luta diária. Você vê que o apóstolo Paulo ele fala, ó, o mal que eu não queria fazer, Eu ia eu falar faço. sobre isso. Eu faço. Eu ia falar sobre até o espinho da carne. Eu faço. Cada um tem o seu. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu Eu faço. acabo fazendo. Eu acabo fazendo. Então, é uma luta todo dia para ficar de pé. É igual o Davi, um dia mata o leão, outro dia mata o urso, outro dia também gigante, né, pastor? E nós vamos vencendo, mas nós temos que resistir. Isso é verdade. Porque se a carne falar mais alto, cai. É verdade. É verdade. É aquela Qualquer coisa de um tomar cai, curso. porque aqui não tem super-homem. Não, pastor, aqui não tem Superman, não tem Maravilha. É o que eu falo Não. sempre. É isso aí. Aqui tem pessoas que é de carne, pastor é de carne, todo mundo é de carne. Verdade. Não somos super-heróis, não somos não. super-homem, não. Então, a nossa luta é diária, todo dia lutamos. É verdade. É verdade. E isso daí é interessante, porque assim a Bíblia vai dizer assim, ó, quem quiser seguir após mim, Jesus diz, né? Quem quiser seguir após mim, tome a sua cruz. E siga-me. Ele não está falando assim, larga a cruz e vem, tá tranquilo. Não. Vem. Você vai sofrer. A cruz é pesada. Carregar a cruz, pensa, você carregar qualquer coisa e andar. Agora você imagina carregar a cruz e caminhar. Pega um pacote de arroz de 5 kg no mercado, lá sai São Mateus andando. vem até aqui andando E pra o você ver. interessante- Pega 500 quilos aqui. Interessante que quando Jesus fala
essa frase praticamente é o segundo chamado. Porque o primeiro chamado, que eu creio que é um chamado universal, é quando Jesus chama Pedro. Ele fala assim, venha após mim, que farei de você um pescador de homens. Aí eles vieram. Só que não tinha exigência. Não tinha que ser casado, não tinha que mostrar Era só vir. não queria saber a índole, não queria saber. Aleluia! Venha após mim. Aí eles foram. Aí Jesus fez o quê? Colocou todo mundo para aprender. E ficaram aprendendo um período. Sim. Quando chega um determinado período, Jesus chama todo mundo de novo e fala, tem alguém para vir após mim? Aí já mudou a conotação. Antes era genérico. Agora já a responsabilidade individual. Tem Qual é a alguém? sua escolha? Tem alguém para vir após mim? Então, negue a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Aleluia. Então, os chamados, sempre, o chamado você vem como está, mas não permanece como está. É verdade. Aí você vai aprendendo a você ser verdadeiramente imagem e semelhança Oh, glória do a Senhor. Deus. Aleluia. Por isso que ele veio junto. Lógico. Professor. Aleluia. Interessante a gente falando de tudo isso, porque vai bater o que a gente acabou de ler, de Isaías 43:7. Porque isso de ser chamado pelo nome, que o senhor está dizendo, né? Ser chamado pelo nome, o nome é muito importante. Mas ele fala... Para a época, Ele o responsabiliza assim, tem alguém? Mas quando começou a chamar, vem após mim. Então, vem após mim, todo mundo vai. Aham. Mas quando começa a ter o peso da responsabilidade, aí parece que ele está perguntando no individual, tem alguém que quer vir após mim? Sim. Porque tem gente que não quer. Porque esse é o peso da responsabilidade. Você está verdade. disposto a renunciar? Você está disposto a carregar essa responsabilidade? É isso que ele Então, faz. mas Ele só- joga a responsabilidade para a pessoa. É porque já um tempo que acaba o oba-oba. Sim, aquele O problema barabará. das igrejas é o oba-oba. No oba-oba todo mundo está Todo mundo feliz. É logo quando você começa um trabalho. Começa um trabalho aqui na sua casa, mas a gente coloca a gente até no banheiro aqui. Isso. 50 Quando a gente pessoas fala, aqui. vamos alugar o salão do outro lado da rua, Aí entra tem gente que já não consegue sair do prédio para o outro lado da rua, já não vai mais. Por quê? Porque cria-se responsabilidades. E responsabilidade ninguém quer. Ninguém quer. querem facilidade. Eu estava falando isso ontem na igreja, sobre a gente faz a obra voluntariamente. O voluntariado, ele não é remunerado, só que ele tem responsabilidade. Você não é remunerado, mas tem responsabilidade. E ninguém Continua quer ter, tendo ninguém quer ter responsabilidade, ganhando dinheiro ou não responsabilidade. ganhando dinheiro. Não, mas se você vai fazer um trabalho voluntário, você não vai ser remunerado. Você já sabe disso. Só que você tem que cumprir o horário, você tem que fazer suas atribuições, você tem que se dedicar para aquilo. A obra de Deus é voluntária, mas você tem responsabilidade desse voluntariado. E muitas pessoas não querem ter essa responsabilidade. Está sempre no primeiro chamado. Porque existe uma cobrança. Sempre no primeiro chamado. Porque se existe, porque assim, mesmo voluntário, existem as responsabilidades, existe também a cobrança. Cobrança. Quanto mais se é dado, Mais é requerido, mais é cobrado. então assim, o que acontece? É por isso que aí a gente vai entrar no ponto hoje, pastor, infelizmente, de pessoas que falam assim, eu sou a igreja. Que a gente vai entrar naquela, não precisa ir para a igreja. Eu sou igreja. Eu sou pastor em casa. E nenhum Me chamando para né? pregar, eu saio para pregar em todo lugar. Em nenhum Qual é a igreja momento- que você congrega? De Jesus. Vou ficar em casa. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que você é igreja. Não é, A não Bíblia é. não fala que você é A Bíblia igreja. não fala, mas o que eu estou querendo dizer A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. isso. E fazemos parte do corpo. A igreja só vai ser igreja quando estiver o corpo reunido. Isso. Aí você é o pescoço. Cada um é uma O outro coisa. é a mão. Aí eu sou o braço. Aí eu sou o braço. Aí eu falo assim, ó, o braço hoje, a partir de pra agora outro tá fora. Vive aí sem o Foi braço. mutilado, né? Vive aí sem o braço. O que vai acontecer com o braço? Não, e outra? Vai morrer. E outra, todo que a membro gente fora vê. do corpo morre. Morre. Isso, esse é o detalhe. Todo membro fora E do o corpo pastor morre. André falou uma coisa bem, bem interessante. Esses dias ele falou assim, você pode estar ferindo o corpo de Cristo. Porque se você é o dedo não está lá, você está ferindo o corpo de E o Cristo. dedo é importante. O dedo é importante. Você tá mutilando. Mutilando, exatamente. Tá mutilando. Ele falou uma palavra muito, muito séria, as pessoas não se dão conta disso. Porque se mutila o dedo, aí dá uma gangreninha, daqui a pouco vai o Uma pulso. mão. A mão.
Olha o braço. Porque Mas tem aí gente são- que isso consegue aí- fazer isso, né, velho? isso aí- Ele vai arrancando a mão de Mas isso aí são artifícios, Às vezes ele não desculpas só de quem leva não o quer dedo, ter ele leva a mão compromisso. Né? inteira. Isso aí. Ó, Ele que vai com interessante tudo. os comentários. Tem uma aqui que chamou a atenção, hein? Ela é demais, ela é sempre sincera e os comentários dela é uma benção. Desde quando eu conheço, ela faz isso. A Josefa, ela falou assim, ó, que interessante, lá no Insta. Ela falou assim, ó. A gente conversando aqui, né, sobre os assuntos, a Josefa fala assim, ó. Que bênção, vocês são realistas e falam a verdade. Deus lindo, todos nós temos que vencer nós mesmos todos os dias. E Deus faz a parte dele nos dando misericórdia e entendimento. É isso, Jô. Isso mesmo. É Mas um isso. pouquinho antes ela deu um texto bíblico aí, se você... A gente vem Atos aqui 2, para né? não maquiar, a gente Ah, vem para isso. informar. A Adriana trouxe um texto bíblico. A Adriana traz aqui pra gente, aqui, ó. É Josefa, né? Adriana? O texto bíblico que trouxe foi a Josefa, né? Foi. A Josefa trouxe o texto, a Josefa trouxe o comentário, Deixa eu desculpa. aparecer aqui, pastor, E não a... aparece. É que os comentários aqui, não é? Foi? Entendi. Vai, tá, volta lá. Aí, ó, os comentários aí. Só subir. Ou arrasta pro lado. Aí, a Adriana Gomes, ela falou assim, ó. O Everton Lisa e amados. Isso nos faz vislumbrar o que ocorria em Atos 2, do 42 ao 47. Nos falta isso hoje. Tá bloqueando. Glórias, graças e muita paz a todos. Vamos lá então, dar um pulinho lá. Em nome do Senhor Jesus. É no versículo 42 em diante. Ela fala do versículo, deixa eu ver aqui de novo, só ver aqui. 42, né? Ela fala do versículo 42 ao 47. Vamos lá então. A irmã falou sobre Atos 2, no início de Atos. Aí tá o Saulão, tá o Bruno. Glória a Deus, meus irmãos. Aí, vamos compartilhando aí. Vamos lá, meu irmão. Não. Irmãos, pode mandar aí pra gente aí Isso. as Manda- passagens bíblicas aí que a gente vai discutir. Manda a as gente vai perguntas, conversando. que se eu Quer não que eu veja pra você, souber, pastor? se eu não souber, o pastor Leandro Eu- responde. eu vou ler o aqui. pastor Everton responde. Eu vou ler aqui, daí o pastor. Eu vou ler aqui, daí o pastor Leandro. E o pastor. Qual o texto? E o pastor. Qual o Atos texto? 2, 42. Atos 2, 42 ao 47. O senhor quer ler? Quer o senhor já faz Eu um leio, comentário? eu leio. O senhor lê aí? Eu leio, ele Ele Atos responde? 2, 42? Do 42 ao 47. Isso aí é o início da igreja primitiva. Isso. Mas qual foi a conotação que Ela trouxe? falou o que tá, se tá faltando isso nos dias de hoje, É né? porque a pergunta dela é o seguinte, pastor. Ela fala assim ó, no comentário. O Everton Nise e amados. Isso, a nossa conversa, né? Isso nos faz vislumbrar o que ocorreria em Atos 2, do 42 ao 47. Nos falta isso hoje, aí ela complementa, né? Glórias, graças e muita paz a todos. Pode ler, pastor. 42 aí é a verdadeira ensinamento dos apóstolos. Doutrina, a palavra doutrina é ensinamento. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, ó, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Foi? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Aí existem alguns detalhes bons aí, hein? Oh, Alguns rapaz, pontos interessantíssimos que a irmã colocou pra gente aí. Muito bom. Gostei. Hoje nós vemos aqui dá só uma rapidinha, e é verdade, falta às vezes nos dias de hoje, para nós, eu falo lá na igreja lá, O senhor entrou agora. Aí, por isso não principalmente consegue ver, você não tem mais. a união da igreja. Né? Aqueles perseveraram na doutrina, eles obedeciam, Eu gosto de né? acompanhar no Facebook. e a palavra aqui diz que eles estavam no pão, estavam nas orações, Em comunhão. em comunhão. Isso, Aí detalhe. você vê, irmão, diz que tinha muitos sinais. Por que hoje a gente não vê sinais na igreja? Falta de comunhão, desculpa falar, mas é o que eu entendo. Eu também, eu entendo isso.
Tem gente que às vezes você tá pregando, o cara tá fazendo figuinha pra você errar, né, pastor? E figuinha ainda pra ajudar. E faz figuinha lá, não, vai que o pastor erra. Irmão? Ô, tem que estar lá na comunhão. Deus, usa o pastor, usa o obreiro que está pregando aí hoje, né? Usa ele aí para Deus curar, para Deus libertar, para Deus fazer sinais dentro da igreja. Aí para esses aí que o senhor está citando, que faz isso, só um recadinho rápido, para o senhor continuar aí. Deixa eu te falar uma coisinha. Você prega bonito, prega bem, maravilha, glória a Deus. E eu quero que você pregue muito mais. Isso. Muito mais que eu, muito mais que os irmãos que aqui estão. Só que entenda uma coisa, Deus te usa, entenda isso é muito sério, pastor. Deus te usa não é porque você é bom, não é porque você sabe pregar. Sabe qual é o motivo que Deus usa? Deus usa porque, primeiro, o Senhor zela pela sua palavra. Segundo, tem pessoas lá necessitando de uma resposta de Deus. Só que você pregar bem não te garante a sua salvação, querido. Entenda isso. Tá bom? Pode continuar, pastor. Então, hoje, naquela época lá tinha muitos, né? E você vê, a palavra de Deus fala que ele acrescentava. A igreja chegava cada vez mais. Chegava, você vê como no discurso foi 3 mil, depois no outro 5 mil almas. Você vê, a igreja começou com 120, né? 120, aí daqui a pouco foi mais 3 mil, daqui a pouco 5 mil. Você vê, a igreja crescia. Né? Hoje não, hoje a gente vê pastores se gladiando, igual não precisa disso. Sabe, disputando aqui, Deus está aqui. Não, Deus está em todos os lugares. E ele estava exatamente porque tinha isso, o partido do pão. Isso. Ele tinha união. Eu tô tentando fazer a igreja pouco trabalhava em unidade. Você pode ver quando tem confusão, o senhor não A nossa ação aqui é tentar fazer um pouquinho disso, sabe? Isso. Traga o senhor dessa igreja, né? Traga o senhor de outra igreja, um outro irmão de outra igreja. Estou tentando criar. Vai ser interdenominacional. Sabe? Estou tentando criar isso aí. Você vê até na televisão os grandes líderes aí de vez se juntar para fazer um negócio bonito, né? Um evangelismo lindo aí, fazer missão linda aí. Não, eles gladeiam. Brigando entre eles mesmo. Não, a minha é isso, a minha é aquilo. Às vezes dentro lá, racha para cá, racha para lá. Por coisas bobas, se for ver. Por coisas bobas. É que as pessoas não entendem. Eu costumo dizer que o ser humano, ele é uma bomba. Ele pode ser uma bomba boa e ser uma bomba ruim. Como assim? Ele pode ser uma bomba boa quando ele está na mão de Jesus. Isso. Então ele vai ser uma bomba para o bem, vai explodir, vai expandir a palavra, o ministério, enfim. Mas ele pode ser uma bomba para o mal quando ele está na mão de Satanás. Aí é onde vem a destruição, a divisão, aí entra aquele confronto de ego, aí entra várias coisas, assim, a gente não pode. Aqui, ó, que nem a gente estava falando aqui, ó, o pastor, ele dirige a igreja dele de uma maneira, ele dirige de outra, você dirige de outra, né? E cada pastor, cada líder vai ser de uma maneira. Ah, pastor, eu não concordo com a sua, tem outra aí, meu. E tá tudo certo. Tá tudo certo, tem outra aí, né? Mas o ser humano, ele nunca vai concordar com tudo. Eram 12. E os 12 não eram iguais. Quem gosta de discordar, discorda em todo lugar. Entendeu? Eram 12 e eles eram diferentes. Isso é interessante, pastor Leandro. Repete aí, pastor. Pessoal, Quem gosta de discordar, discorda em todos os lugares. Ó, o pastor Leandro esteve comigo lá 8, 9 anos, não lembro direito aqui, mas é por aí. Nunca falou nada. Vamos fazer isso. Não, eu disse, quando eu vim a primeira vez aqui, eu disse a frase que eu falei pro senhor. A minha ajuda é não te atrapalhar. Isso. falou a verdade. Essa foi pastor, eu vim ajudar o senhor. Qual que é a sua ajuda? Não te atrapalhar. Exato. Aí a gente vê, lá, acontece lá na igreja, pastor, por que você não faz isso? Aí sabe o que eu falo? Tá bom, vamos fazer. Você vai ser a líder agora. Aí eu já não quero. Já não vai. Não, o povo só sabe criticar. Mas É porque assim, ó, é muito Toda fácil. ideia você tem que vir junto com a ideia. Isso, é muito fácil você ser a flecha que vai apontar o alvo. Isso. Agora, quando você se torna o alvo, você não quer. Não. Porque você sabe que a mesma flecha que você foi, você vai ter alguém que vai ser pra você. O povo chega em mim, não, pastor, mas eu não concordo lá, então vai lá. Como é que você vai fazer lá? Então vai lá. Se o senhor perguntasse, cara, então na sua visão, qual seria a solução? Ah, não sei, o senhor que é o pastor, é muito fácil de trazer o problema, mas eu vou te trazer a solução. Aí fica cômodo. Então hoje a igreja está sofrendo isso aqui que a irmã falou, a irmã Josefa, né? Ela falou, então eles perseveraram naquela época lá. Não, a irmã que faz o comentário bíblico Foi foi a... Josefa? Não.
Foi a irmã Adriana. A Adriana Gomes faz o comentário acima do comentário da Josefa. O comentário da Josefa foi... Foi que a bênção, Adriana, vocês são foi a Adriana realistas. Gomes, Ela foi, fala foi, sobre foi. a realidade. Foi, mas as duas estavam As bem. duas- As duas estavam uma benção aqui na live. Maravilhosas. Isso. Aí, ó, tá o Saulão aí, glória a Deus. Glória a Deus, bênção. É isso aí. Tá assim com a gente. Aí assim já entrou também lá É. também, né? Jaqueline, sabe as palavras. Deus te ilumine. Amém. É isso aí, já. Amém. É bênção, esse discurso, né, em Atos, ele é muito interessante, porque se for... Irmãos, até grava aí, foi muito bom isso aí que a irmã colocou. Depois dá uma lida com atenção Isso. em Atos 2, do 42 ao 47. Porque se você for pegar riquezas de detalhe que está em 5 versículos, 6 versículos... Meu, É uma pregação, né? dá uma pregação. É o princípio do início da A igreja. igreja. Quer saber da igreja é aqui, né? Foi princípio. isso mesmo ali, né? É o princípio que você pegar e minuciar Cair em cada verso, Jerusalém, né, até aqui. você vai encontrar muita riqueza de detalhes. Muito bom. Porque eles tinham uma visão que Jesus ia voltar naqueles tempos. Então eles viviam que Jesus podia voltar a qualquer momento. Até são repreendidos Que é um uma pouco, coisa né? que nós Se sair temos que vendendo fazer. tudo. A gente tem que Inovar- fazer isso, inovar porque pode voltar a qualquer momento. Mas ele está voltando. Se você for lá no cemitério, já voltou Já pro monte. você tá entendendo? Você tá entendendo? É isso que eu vou falar. Ele já Eu voltou. falo lá pros irmãos da Vai ser, igreja. vai, Vai lá no cemitério, vai lá Mas que você vai ver. Jesus já voltou Mas Jesus não pro- voltou, Pandemia, ele tá esperando Jesus ele voltar voltou. nos ar, né? Mas ele Pandemia, pode Jesus ir, voltou você pode pro acordar monte. e ser hoje o dia que ele vai voltar, especificamente pra então. você. Mas então, o povo não tá mais nessa espera, né? Aí se você faz a pergunta lá na igreja, quem aqui está preparado se Jesus voltar agora? É poucos que levantam a mão, que tem a certeza, né? Que tem a certeza, né, de erguer as mãos, né? Por quê? Porque Jesus voltar não está no cronograma, né, de muitos, né? Então, não, primeiro eu quero as demais coisas. Eu vou Aí a viver pessoa aqui fica pensando na confuso, manhã. né? Vou Porque se planejar você, tudo. se você vai buscar a Cristo, é por um único objetivo, né? Alcançar sua salvação. Se for para outro, então você está totalmente fora. Entendeu? Porque o que ele tá te propondo é o céu. Exato. As outras coisas vão ser acrescentadas. Isso. Credes no Senhor que será salvo tu Tu e a tua casa. Se a partir do É. momento que você não consegue crer nisso, vai crer mais do quê? Então, por isso que hoje a gente vê muita gente aí parando. Por causa disso, né? Por causa disso, a pessoa ela não entendeu ainda o evangelho, né? A teoria da prosperidade. Teoria. Sim, Não, isso aí. se for entrar nessa teoria... Nem vou entrar, eu só falei A porque gente é mais ou debateu menos. e foi longe, né, pastor? Não, Essa não. teoria da É. Aqui, prosperidade ó, aí. Jesus falou, Mateus 6,33, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E como é que o povo lê, pastor? E todas essas coisas serão serão. As acrescentadas. demais As coisas. demais coisas serão acrescentadas. Mas aí está escrito o quê? Não, e Todas- todas essas coisas. Aí você vê o capítulo todo, vai ler lá o que é que ele Tá tá falando falando. do cuidado. É. Todo o cuidado que eu tive com a erva do campo, todo o cuidado que eu tive. Entendeu? Passarinho Eu vou- não junta no céu. O mesmo cuidado a mesmo cuidado que eles têm, eu vou ter contigo. É isso que ele tá falando. Você sabe qual que é o problema? É o jargão. Vamos pôr o jargão? Jargão, né? O jargão que Os o povo- bordões os que- caras falam. E todas essas coisas ele vai acrescentar. Aí o povo. Ele aprende. Não. Aprende, mãe. É que nem Deus também vai amor. acrescentar, vai. Deus vai vai. acrescentar Deus a é palavra dele. amor. Só que Ele eu é, mas nunca ele foi vi, consumidor eu também. nunca vi a pessoa ser abençoada sem antes ser obediente. Porque todas essas coisas vão ser acrescentadas se buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça. Então o que a gente tem que buscar a princípio? Um reino. O reino e a justiça desse reino. Quem é a justiça desse reino? É o Senhor. Ele entra com justiça sobre as nossas vidas. A partir do momento que a gente entra que o Senhor entra com essa justiça, as demais coisas são acrescentadas, gente. É que as pessoas buscam por aquilo fidelizar as bênçãos. Aí, ó. Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o abençoador. O Salomão falou, o pessoal só lê o que convém. Porque eles pegam um versículo e falam, ai, Deus é Pega amor. o versículo isolado, Ele né? é verdade.
Simples e não, Saulo. Obrigado, Mas meu irmão, e o você é uma restante? bênção. Simples assim, né? Simples e direto. Pau. É isso. Mas é verdade, as pessoas pegam só o que convém mesmo. É. Exatamente. O que dá resultado. Mas aí é aquela Aparentemente. coisa- então, isso que eu ia dizer, mas é o que dá resultado na visão dela, né, pastor? É, na visão dela. Porque ela vai. Aí isso Mas que é um acontece. resultado, é um resultado que é só por interesse próprio. Ilusório. Então a pessoa prega o que dá resultado, mas resultado para a igreja dele, não para o reino. O convém a ele. Não para o reino. É. Quando você começa a pensar no reino, esses versículos que são distorcidos não têm funcionamento. É, porque vai pegar Não tem todo o texto e eficácia, contexto não tem para poder entender. eficácia. É verdade. Você vê os pregadores aí de hoje, eles, até a agenda, né? Eles Prega o que funciona. pegam. É. Mas aí eu vou fazer uma pergunta. Mas aí eu vou fazer uma pergunta agora para os dois, que é o seguinte. Na visão de vocês, então é o seguinte. A gente acabou de ler que a gente deve primeiro buscar o reino do céu e a sua justiça, né? Que todas essas coisas serão acrescentadas e a gente lê no contexto, a gente entende quais são essas coisas. E quando os irmãos buscam as coisas, mas não buscam o reino do Senhor e a justiça do Senhor, como é que fica essas coisas que eles estão buscando? Que às vezes pode acontecer, São mas e coisas a longo materiais, prazo? né? São- Isso. Mas e a longo prazo isso de não buscar o reino do Senhor e a sua justiça, que vem primeiro, né? E aí, como é que funciona? Ah, simples e direto. Né, pastor? Reino ele não vai ter, né? E vai cair uma hora, Uma hora cai, né? imagina. Porque não vai acontecer. É. E quando não acontece, a pessoa se frustra. Não, mas Aí ele ela tá coloca dizendo a culpa em quando Cristo. acontece. Quando acontece, Quando porque assim, a pessoa pode acontece. trabalhar e batalhar para ter um... Porque o sol nasceu para todos. O mesmo Entendi, texto, é assim, verdade. o mesmo texto Isso. que é o Sermão da Montanha que o pastor citou, fala, né? Que não ajuntais tesouro aonde a traça e o ferrugem corrói. pode Consome. deteriorar, né? Isso. Mas juntar esse tesouro aonde? No céu. céu. Porque lá aonde está o seu tesouro, estará teu É, o coração. ladrão não mina, então... Então, aí se você for ver por esse lado, a pessoa vai conquistar, vai. Mas vai perecer, vai... Assim, até hoje não existe caixão com gaveta, né? Então vai ficar. Salomão fala, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Mas assim, a prosperidade existe, nós falamos aquela vez, né? Não é errado ser rico. Deus. Não. Não tem problema. O problema é aonde Pode está ter a sua... casa boa, O pode ter problema é carro onde bom, está a sua né? Se tiver casa com piscina, me foi chama que pra nem nadar. você Faz falou. churrasco aí que eu tô indo. Aonde está o seu coração? Onde está o coração? O que É. está vindo Aonde primeiro, tá? né? O que está vindo primeiro? Prioridade. O que você prioriza? O que você prioriza? Tem que ser o reino. Se você priorizar Deus com o seu reino, as demais coisas que é o cuidado dele vão ser acrescentadas. E as pessoas às vezes elas querem só as coisas e esquecem do cuidado. Exatamente. Se Deus não guardar, eu posso conquistar, mas em vão vigia o meu sentinela. na Fala minha sobre coisa. isso, é verdade. Eu vou perder. É verdade, é verdade. Gente, o bate-papo é tão gostoso, passa tão rápido. Falei pro senhor que passava rápido, pastor? Já Passa. tá na hora, né? Já. Passou rápido aqui, ó, pertinho já de encerrar já. Gostoso, né, meus irmãos, o bate-papo Eu já de fechei hoje? minha Bíblia. Ainda bem que o tio não apareceu aqui. Deixa eu ver, Não, não apareceu mas- nada. Não, Tio, Não, foi bem, esse já é bênção Também é também. bênção. Não, ele é bem, Irmão, ele é bem. Não, é bênção, mas... Gente, os irmãos, né, que estão aí acompanhando a gente, queria agradecer os irmãos, porque tem sido fiel a essa obra, né? A gente não está aqui para ser melhor que os irmãos em Bíblia, né? Conhecimento. Não. A gente está aqui para abençoar a sua vida, a Às gente está vezes aqui as para te pessoas- servir. Né? Às vezes as pessoas conhecem tanto a Bíblia, mas não a praticam. Não adianta de Aí nada. às vezes vem com umas palavras difíceis que quem está assistindo a gente não Não entende. entende nada. E quando você trabalha numa simplicidade, a pessoa entende, o Espírito Santo Aleluia. toma o lugar que deve tomar na vida dela Aleluia. e ela tem uma vida mudada, transformada. Exatamente. Glória a Porque Deus. às vezes assim, é bom ter o conhecimento, é bom Sim, você ter eu acho que umas tem palavras solução. difíceis, mas o ambiente não é para isso. Nós não estamos num ambiente acadêmico. Às vezes as pessoas não entendem. Chegou lá, os irmãos não falaram muito temas bíblicos concernente o que deveria ter debatido. Mas só que o que acontece? Nós falamos
o que o Senhor queria que nós falássemos. Justamente. Dentro da simplicidade. Para que todos possam Para que entender. todos venham a ser alcançados. Tem gente que está assistindo em outro estado, até mesmo em outro Tem país. gente que não é nem evangélico, está Isso, assistindo. Então, É, a Tá pessoa, compreendendo. a pessoa tem que Isso, né? entender, né, um resumo geral, que o homem é a coroa da criação de Deus. Imagem de Deus é ser semelhante às suas características, o seu caráter, você tem a habilidade de ouvir, de falar, a mesma que Deus tem com o ser humano. Então, se Deus te criou, valorize a vida que Ele te deu. Valorize. Aleluia. Valorize. Glória a Deus. Eu creio que essa palavra alcançou muitas vidas. Porque E vai alcançar, porque vai ficar aí Vai nas redes alcançar, sociais. vai alcançar. Em nome de Jesus. Nosso objetivo aqui é tirar, eu creio que de muita gente tirou muita dúvida, né? Na simplicidade, mas tirou, né? Sim. E vai alcançar vidas aí. Né? Procura uma igreja mais próxima da Bíblia, né? Boa. Né? Procura uma igreja mais próxima da Bíblia e fica lá, firme e forte até a vinda de Jesus Cristo, né? Eu falo para os irmãos, a igreja que está mais próxima da Bíblia é o melhor lugar para estar. Glória a Deus. Vai lá, vai confrontar mesmo, vai confrontar o nosso erro, porque a palavra de Deus, o Evangelho é isso. Ele confronta, Verdade. é mudança. O Evangelho é o quê? É mudança de dentro para se fora. não tem confronto, irmão, Se não tem é confronto- massageamento de ego. É isso aí. Foge disso. Boa. Foge disso, Foge. porque o objetivo não é esse. Verdade. Não é verdade? Verdade. Então, todos nós somos falhos, é lógico. Todos nós somos falhos, mas vamos ficar mais próximo aí da Bíblia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quero agradecer a você que ficou conosco aqui até o final. Você é sempre muito bem-vindo, tá bom? Eu peço encarecidamente, ajude essa obra em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui servindo o reino de Deus. Nós estamos aqui servindo aos nossos irmãos, tá bom? Então eu peço para que você compartilhe mesmo com o máximo de pessoas que você puder. E quando compartilhar, fala assim, ó, vai lá, segue lá o irmão. Pode te falar, Isso. segue lá o irmão Everton lá, porque é para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Na próxima semana vai estar conosco aqui o missionário Gustavo. Rapaz, é uma bênção de Deus lá da igreja ADSM que eu falei, na Assembleia de Deus de São Mateus. E ele tá para fazer uma viagem missionária. Aí ele sempre tá viajando aí, tem uns trabalhos lindos. E a gente vai falar um pouquinho sobre missão. Glória a Entender com ele um pouquinho mais sobre missão, aprender. É que nem eu falo, um pouquinho de cada um, né? Aí eu vou só sugando aqui o conhecimento aqui Não. do pastor Carlos Cordeiro, do pastor Leandro Jerônimo, dos outros pastores que vêm, eu vou só aprendendo com eles aqui, Isso. né? A cada dia mais eu creio que vocês também estão aprendendo. Então eu convido você, a próxima segunda-feira, dia 22/5, às 20 horas, está conosco para fazer parte do podcast Pregai, e vai estar com a gente o missionário Gustavo Henrique, em nome do Senhor Jesus. Desde já te agradeço, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus, onde você colocar a mão, seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Pastor, sempre no final o convidado ele ora pelo programa, Amém. pela essa Vamos, casa, vamos, pelo vamos. familiar, Vamos pelos orar. irmãos que estão do outro lado. Então eu Isso. peço para o Senhor orar pela gente, o senhor pode orar? Vamos. Glória a Eu Deus, quero então. pedir para meus amigos aqui, o povo aqui do meu Instagram aqui, seguir você. Vamos ver Glória a se Deus. bate os 1000 aí, né? Em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero que o Senhor possa abençoar este lar, esta casa, essa família, que o Senhor continue dando entendimento ao teu servo, Pai, sabedoria, Senhor, que almas, Pai, venham se render, Pai, através deste trabalho, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, visita cada um que esteve na live do Facebook, do Instagram, Senhor, a cada um que vai ver, Pai, essa live, que o Senhor possa alcançar, que o Senhor possa mudar a história, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha restaurar casamento, que o Senhor venha restaurar famílias, Pai. Pai, aquele que está no vício, que o Senhor venha libertar, mudar a história dele, Pai. Coloca ele de pé, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Senhor, é o que eu te peço, Pai, te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na Deus paz. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia.